Salve galera, beleza? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está aqui no canal CWL Bus, o canal da busologia. E aí meus amigos, como que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Maravilha, né? Tudo certinho, na graça de Deus. Voltando aí com vídeos, né? Eu não estive bem durante um tempo aí devido à gripe, mas já estamos aí 100%. E vamos que vamos, né? Para mais vídeos aí, especialmente para vocês. Então, aqueles recadinhos importantes, né, pessoal? Você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal. Fique à vontade para comentar os nossos vídeos com alguma sugestão, crítica, alguma informação. E também, aquele recadinho importante, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like que é muito importante. A meta é até finalzinho de agosto a gente atingir 1.200 inscritos. Então, quem puder, chame mais pessoas para vir se juntar a nós aqui no canal, tá bom? Pois bem, galera, vamos para mais este vídeo. Os créditos aí aos autores das fotos, tá? Só para deixar registrado aí para vocês. E nós vamos trazer aí a história de um modelo de um ônibus urbano da Marco Polo que é sucesso até hoje, né? Nós vamos trazer a história aí do Marco Polo Torino. Vamos contar um pouco aí a evolução do Marco Polo Torino, né? Desde o Torino 83 até as versões mais recentes, né? O Torino Plus, o Torino MD. Então nós vamos contar para vocês aí a história do Marco Polo Torino. Então vamos trazer aí algumas informações e acabei achando aqui no site Diário do Transporte, né? Um site segmentado sobre transporte. Então nós vamos trazer para vocês aí a história do Marco Polo Torino. Quando se fala de Marco Polo Torino, é possível citar a união de várias histórias que mostram desenvolvimento econômico, social e urbano, ou até mesmo retrocessos. Afinal, os transportes estão ligados ao dia a dia das cidades do país e presentes no cotidiano em lembranças de milhões de pessoas. O modelo foi contemporâneo a várias histórias de transportes do país, de uma época crítica pelo qual o Brasil precisava reagir ao surto inflacionário da década de 80 e se afastava definitivamente dos anos da ditadura militar em 85. Agora vamos trazer para vocês, pessoal, um pouco da história aí do Torino, né? As várias versões de um único modelo que não parou no tempo. O Torino foi criado numa nova fase em que a fabricante Marco Polo, que também, graças a ele, se tornou uma das maiores indústrias de ônibus do mundo e entrava em mudanças. Os rodoviários deixariam de ter os nomes Marco Polo, eram como o Marco Polo 1, o 2, o 3 e o 3SE. Eles seriam substituídos pelos modelos Viaggio G4 800, o 950, o 1100, o Strada e posteriormente viriam os modelos mais altos e de maior padrão da família Paradiso. A Marco Polo entrava numa nova fase de mercado, visual e de qualidade na produção de produtos. E o Torino foi o que deu início a essa nova história no segmento de urbanos. Com os modelos da Marco Polo nesta época, a inspiração do nome é de origem italiana, que se remete à cidade de Turim. Seu desenvolvimento foi finalizado em 82, tendo sua primeira unidade feita nesse ano e lançado oficialmente em 83. Seu objetivo, conferir ao modelo uma grande responsabilidade, substituir a linha de urbanos Veneza, mais especificamente o Veneza 2. O Veneza foi um modelo de sucesso e marcou o fim dos anos 70 e início dos anos 80, quando apesar das turbulências inflacionárias do país que prejudicavam empresas e passageiros, os transportes precisavam urgentemente se modernizar. Para se ter uma ideia do contexto do Veneza, o primeiro ônibus para o sistema BRT, o de Curitiba em 74, foi justamente um Veneza Expresso, com motor Cummins. As cidades cresciam,
A população brasileira deixaria de ser rural e começava para se transformar em tipicamente urbana. A primeira geração do Torino teve seu protótipo construído na fábrica que era da encarroçadora Elisiário, em Porto Alegre, no ano de 1982. Nessa época já pertencente a Marco Polo, mas a produção começou na planta de Caxias do Sul. O modelo trazia um pouco das linhas do Sanremo 2. A janela do motorista era considerada pequena e a placa traseira de identificação ficava no para-choque. Em 84, mesmo na sua primeira geração, o Torino ganhava alterações visuais, com janela do motorista maior e placa traseira, não mais o para-choque, mas entre as lanternas na parte de trás. Em 1986, a produção foi transferida para a fábrica da Marco Polo em Anaheim, em Caxias do Sul. A grade dianteira foi modificada, com frisos mais espaçados, o que melhorava a ventilação e o resfriamento dos motores dianteiros. Este modelo foi produzido até 88. No ano de 1989, o Torino recebia mais uma estilização. A janela do motorista começava a ganhar identidade própria, não só por aspectos estéticos. O trânsito e os acidentes cresciam nas cidades, e as indústrias teriam de oferecer veículos com visibilidade melhor para o motorista, o que significava maior área de envidraçamento. Entre 1989 e 1990, entrava uma nova versão, o Torino LN, época do Torino geração 4. Além da área envidraçada e o tamanho da carroceria ganharam maiores dimensões. O letreiro e o sistema de abertura de portas foram modernizados. Visualmente era parecido com o Torino da primeira geração, mas havia algumas diferenças. A janela do motorista não era quadrada. Ela tinha uma caída inferior que ligava o nível das janelas laterais com o para-brisa. As máscaras que envolviam os faróis dianteiros não seguiam o modelo arredondado. Assim, nesta pequena modificação, era passado de um ar de modernidade curioso. Nesta geração, eram colocados em cima. A outra diferença era a caixa do itinerário. No letreiro da primeira geração, o modelo da primeira geração, as lanternas ficavam do lado do letreiro. Isso permitia um letreiro maior, melhorando a visualização do passageiro que esperava no ponto. Em 1995, foi lançado o Torino GV. O veículo ganhava ares mais modernos, com maior espaço interno e possibilidade de encarroçamento para mais chassis. Surgia o Torino GV. A Caio se destacava com o modelo Vitória e a Tanco com o Scorpio e posteriormente com o Dynamos, que marcava presença no mercado. Para atender as novas necessidades do mercado e fazer frente à concorrência que o Torino vivia, a geração 5 teve de ser pensada em diversos aspectos. As pesquisas de campo se intensificam e em loco a Marco Polo teve mais de uma vez saber do que as empresas e os passageiros dos ônibus precisavam. Participou da elaboração o design italiano Giorgetto Giugiaro, que atuou em projetos automobilísticos famosos, como as gerações do Palio e Fiat Punto. No mesmo ano, em 95, o Torino respondia a outra necessidade de mercado, a dos ônibus de grande porte para atender às demandas cada vez mais altas. Surgia a versão o Torino LS articulado e o Torino LS biarticulado, que atenderam ao mercado de BRT de Curitiba. Algumas unidades também circularam em Manaus e em São Paulo. O Torino GV tinha um estilo novo no conjunto óptico, tanto na frente como atrás, e a grade, no caso dos motores dianteiros, foi reformulada. Na traseira tinha como opcional a lanterna de freio de emergência e o nome Marco Polo em baixo relevo. 1999. Um novo Torino ou Torino GV segunda geração? Uma nova geração em relação ao aperfeiçoamento estético e funcional, porque começava a ser produzido na planta da Ciferal no Rio de Janeiro. A Ciferal, companhia industrial de ferro e alumínio, foi fundada em 55 por empreendedores liderados pelo austríaco Fritz Weissmann. Foi uma das grandes fabricantes de ônibus do Rio de Janeiro.
O Torino conviveu com dois modelos da marca Ciferal, o Turquesa e o City Max. Essa nova geração de Torino tinha base na geração 5. A frente e a traseira foram alteradas, assim como o painel do motorista e balaústres, que tinham a opção de serem curvados na parte superior quando na posição vertical. Especialmente para o sistema de corredores de ônibus de Curitiba, em 99 surgira a nova geração do Torino LS, o Long Size. O modelo biarticulado era sobre o chassi da Volvo B58, B58E e B10M. Em 2007 foi lançada uma nova versão do Torino, com novas linhas mais sóbrias e ao mesmo tempo harmoniosas e marcantes. Além dos ganhos estéticos com janelas e conjuntos óticos mais avançados, mesclando linhas arredondadas e hexagonais, o Torino se tornou mais moderno para uma gama maior de aplicações urbanas. O modelo também trazia uma área interna com melhor aproveitamento pela engenharia industrial para dar conta da demanda crescente de passageiros. De acordo com a Marco Polo, a planta do Rio de Janeiro teve investimento de 30 milhões entre 2010 e 2014 para ampliar e modernizar a produção. Entre as novidades, um novo layout produtivo, equipamentos mais avançados e uma área de pintura renovada, com 4 cabines. Em 2014, a planta da Marco Polo no Rio conseguiu ter capacidade para produzir 7 mil ônibus, empregando mais de 2.600 pessoas. 2013, o ano de um novo Torino. A marca Torino foi consagrada no mercado de ônibus brasileiro e também parte do mundo. Em 2013, foi lançado um novo Torino. O painel multiplex tem acionamento de funções com apenas um toque de tela de 3,5 polegadas. O motorista controla de forma mais fácil a operação do veículo. Novos conjuntos ópticos e estética modernizada fazem parte de um pacote de mudanças que também dá forma de produção e de elementos novos empregados da carroceria. Para facilitar a manutenção, algumas peças foram redesenhadas e ganharam novos conceitos, como os para-choques dianteiro e traseiro divididos em 3 partes. Assim, dependendo da coalizão, não é necessário trocar toda a peça. O assoalho do ônibus também é dividido, formado por painéis que podem ser removidos, o que facilita na manutenção interna. A remoção dos painéis do assoalho para manutenção pode ser feita sem a necessidade de retirar as poltronas dos ônibus. O tamanho da carroceria é de até 13 metros e 28 centímetros, com capacidade para 47 passageiros sentados, mais motorista cobrador, espaço para cadeira de rodas ou cão-guia conforme determina a legislação atual. Em 21 de outubro de 2014, a Marco Polo informava à imprensa na área de transportes o New Torino que chegava à marca de 1.000 unidades, ou seja, a menos de um ano de apresentação desta geração. Em 2014, o Marco Polo Torino voltava à era dos articulados. O modelo traz inovações do Marco Polo Viale, mas com a configuração bem mais simples, trazendo resultados considerados positivos na relação custo-benefício. O modelo foi apelidado de Torino Express. Este modelo foi produzido para os sistemas de corredor de ônibus rápido, o BRT. Este modelo foi encarroçado do chassi Volvo B340M com comprimento de 20,39 metros. O novo Torino foi desenvolvido para atender o padrão para o município do Rio. Também conta com novos conjuntos ópticos traseiro e frontal e o painel de instrumentos com a tela colorida de LCD de 3,5 polegadas. Com o passar do tempo, a Marco Polo lançou outros modelos do Marco Polo Torino, nas versões Torino Plus, Torino MD e o Torino S, uma versão mais básica do Marco Polo Torino. Muito bem, meus amigos, então vocês estão vendo aí os ônibus do Torino, né? Marco Polo Torino, que há mais de... vamos colocar aí há mais de 40 anos, né? Ele que foi criado em 83. É um modelo que eu particularmente gosto bastante, né? Eu tenho um apreço pela versão 2007
Inclusive, vocês podem ir lá na playlist do nosso canal, onde eu mostro algumas versões do Torino, né? Já tinha mostrado para vocês o Torino MD em Volvo B1770F da Itajaí. Tem também a versão Iveco 170 S28 da Expresso Metrópolis. A versão 2007 também. Então vocês podem acessar a playlist lá do canal com alguns modelos de Torino que eu gravei para mostrar para vocês. Beleza? E aqui na região metropolitana de Campinas, pessoal, 2007 você pode encontrar em várias empresas, né? O 2014, o MD e o Plus também, né? Então é um modelo assim que eu particularmente gosto bastante. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui qual modelo de Torino que vocês gostam, que vocês já andaram, se vocês já pilotaram, né, esse modelo de carroceria, que é o Marco Polo Torino, se você já trabalhou ou ainda trabalha, e puder compartilhar conosco, escreve nos comentários aí sobre o Marco Polo Torino, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Um abraço e a gente se vê numa próxima. E essa semana eu vou soltar no canal aí a agenda das próximas cidades em que iremos gravar aí a movimentação de ônibus em setembro, tá? Lá no Instagram já tem. Então depois eu solto no canal aí para vocês quais são as cidades que iremos visitar aí durante o mês de setembro, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e até logo mais. Fui!